Então tá. Boa noite, pessoal. Né? Bem-vindos a mais uma conferência. Eu sou o Jefferson, professor da UniOeste, vou ser o mediador. Hoje nós temos a conferência da professora do curso de Economia, de Cascavel, e do nosso curso do programa de pós-graduação em Economia, mestrado, né? Nível de mestrado. Ela vai abordar o tema que vocês estão vendo na tela, né? Educação e trabalhos dos jovens, e realidade e tendência do ano 2020. Então vai ser algo ousado, né? Fazer uma certa projeção e prognóstico para esse ano aqui, né? Então tá. Então vamos iniciar e nós podemos, quem tiver interesse, acessar também a conferência pelas redes sociais, Facebook e várias outras plataformas, tá? E vamos iniciar a nossa conferência. Seja bem-vinda, professora Rosângela. A palavra é com você. Oi, Jefferson, boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso 58º NDR. Espero poder contribuir com todos na condição de docente do mestrado em Economia, para que possamos fazer essa reflexão sobre o mercado de trabalho dos jovens, no caso, educação e trabalho dos jovens. Eu fiz aí uma tentativa de trazer dados atualizados e fiquem à vontade para os seus questionamentos, para as suas dúvidas. Vamos tentar fazer um bate-papo a respeito dessa realidade para os mestrandos e mestrandas que já estudaram comigo na disciplina de Economia do Trabalho. Vamos tentar fazer um bate-papo na mesma metodologia que nós costumamos fazer na nossa disciplina. Então, para iniciar, então, a nossa reflexão, nós precisamos fazer uma definição de jovem. O que nós estamos entendendo por jovem ou por juventude? Eu estou adotando aqui a definição da Organização Mundial da Saúde, que considera como juventude as pessoas na faixa etária entre 15 e 24 anos. Para essa faixa etária, dos 15 aos 24 anos, existem dois desdobramentos, que são os adolescentes jovens, com idade entre 15 e 19 anos, e os adultos jovens, que têm idade de 20 a 24 anos. Nós poderíamos falar em trabalho e educação de jovens, levando em consideração apenas essa faixa etária. Mas o Brasil tem uma realidade bem diferenciada de diversos países desenvolvidos do mundo, relacionada com a questão da escolaridade da sua população. Né? Os dados divulgados pelo MEC para o ano 2019, em relação à taxa de distorção idade-série no ensino fundamental, apontou que do total de alunos cursando o ensino fundamental, 16,2% tinham idade superior à adequada para o seu nível de ensino ou para aquela série. Né? Nesse caso, nós estamos falando da média, da taxa de distorção idade-série média do ensino fundamental. Quando se observa essa taxa de distorção ano a ano, para cada ano do ensino fundamental, nós temos que, no 5º ano, essa taxa de distorção é um pouco menor. E ela vai aumentando ano a ano. No 9º ano, ela já está superior a 20%. E a média da taxa de distorção idade-séria no ensino médio é de 26,2%. Ou seja, nós sempre teremos, cursando essas séries, um grupo grande de alunos, de estudantes, que tem idade superior à ideal para aquela série. O que é a idade superior à ideal? A idade ideal para cursar o 5º ano do ensino fundamental
levando-se em consideração que na atual legislação brasileira, uma criança entra no ensino fundamental no primeiro ano com 6 anos de idade, então a idade ideal para cursar o 5º ano é 11 anos de idade. Né? A idade ideal para cursar o 9º ano é aos 14 anos de idade, e assim sucessivamente. Se nós temos um adolescente que está no 9º ano do ensino fundamental, com 16, 17, 15 anos de idade, ele já vai compor o grupo que estará incluso no cálculo da taxa de distorção idade séria. Então, devido a essa debilidade que existe na educação brasileira, eu decidi incluir na nossa análise a faixa etária dos 25 aos 30 anos. Porque, como eu tenho a intenção de mostrar para vocês algumas estatísticas relacionadas à educação, ao ensino superior, então, dos 25 aos 30 anos, nós teríamos muitos brasileiros cursando o ensino superior, né? Então, se eu adotasse somente a faixa etária dos 20 aos 24 anos, eu perderia aí uma parcela boa de brasileiros, que nós também podemos ainda considerar como jovens, e que compõem essa realidade de pessoas cursando o ensino médio ou ensino superior. Então, a primeira estatística que nós temos aqui diz respeito à faixa etária da população brasileira. É um detalhe importante, eu elaborei estatísticas somente para o Brasil como um todo, sempre lembrando que pesquisas realizadas em nível regional, para o Paraná, para a micro-regiões, meso-regiões, elas costumam, principalmente quando se trata de mercado de trabalho, elas costumam ter uma semelhança muito grande com o que nós observamos na análise da realidade brasileira. Então, diante dos dados que eu tinha, eu achei melhor trabalhar somente com a população brasileira como um todo. E na distribuição de faixa etária da população brasileira, nós temos que dos 15 aos 19 anos... Rosângela, uma pequena observação, você poderia falar um pouco o que é a PNAD contínua, né, e a sua característica, o seu potencial, o pessoal, muitas pessoas não conhecem. Ok. O Jefferson fez essa observação, porque ali já abaixo do gráfico eu coloquei, né, elaboração própria a partir dos dados da PNAD contínua. A PNAD contínua é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é realizada pelo IBGE e que a partir do ano 2012 começou a ser realizada trimestralmente. Entre 2012 e 2015, nós tivemos 2 pesquisas sendo realizadas ao mesmo tempo. Nós tínhamos a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Anual, que já era realizada pelo IBGE há muitos anos, e daí o IBGE incluiu nas suas investigações a PNAD contínua, que é feita a cada 3 meses. Então, a PNAD contínua, ela tem algumas características diferenciadas da PNAD anual, sendo uma delas o fato de acompanhar a mesma família, o mesmo grupo de famílias em determinado período de tempo. Assim, para o pesquisador que quer acompanhar a mudança da realidade em determinados grupos populacionais, em determinadas famílias, isso é possível, através da PNAD contínua. A maioria das informações captadas na PNAD contínua, elas também já eram captadas na PNAD. Informações relacionadas à idade da população, à escolaridade da população e especialmente relacionadas ao mercado de trabalho. O objetivo maior da PNAD contínua é fazer um acompanhamento das características do mercado de trabalho em intervalos de tempo menores do que era feito com a PNAD. Antes, quando um pesquisador queria trabalhar com intervalos de tempos menores, ele precisava utilizar a pesquisa mensal de emprego e fazer uma comparação com a PNAD, que era anual.
Então, hoje, através da PNAD contínua, algumas informações são divulgadas mensalmente, principalmente relacionadas com taxa de desemprego, tamanho da população ocupada, principalmente relacionadas com o mercado de trabalho. Outras informações, um pouco mais amplas, são divulgadas trimestralmente. E o chamado microdados da PNAD, ele é divulgado trimestralmente. Nos microdados, nós temos essa possibilidade de desagregar as informações e apresentá-las ou estudá-las de acordo com o objetivo que o pesquisador tem em mente. Mas o IBGE também disponibiliza tabelas prontas com informações que considera relevante em relação a essas mudanças que podem ocorrer na população total, na população ocupada, na população trabalhadora, ao longo de determinado período de tempo. Ficou claro, Jefferson? Ficou, obrigado. Tá bom. Então, aqui nós temos a faixa etária escolhida para essa investigação, apresentada nesse gráfico. Com idade entre 15 a 19 anos, a população com idade entre 15 a 19 anos compunha 7,4% da população brasileira no primeiro trimestre de 2020. Essa informação eu não coloquei nas tabelas e nos gráficos, mas nós estamos aqui observando informações relacionadas ao primeiro trimestre de 2020. A população com idade entre 20 e 24 anos correspondia a 7,43% da população total, e entre 25 e 30 anos, 8,51%. O total de brasileiros com idade entre 15 e 30 anos compreendia 23,4% da população total, o que corresponde a 49,20 milhões de pessoas aproximadamente. Então, é com esse grupo populacional que nós estaremos trabalhando, né? Uma população, né, que é proporcional a 23,4% do total da população brasileira. Aqui nós já podemos observar a frequência escolar dessa população escolhida de acordo com a sua faixa etária. Então, o que nós observamos? Quanto mais velho, menor a possibilidade de estar na escola. Entre os mais jovens, com idade entre 15 e 19 anos, 68,66% declararam que eram estudantes. Já entre os mais velhos, com idade entre 20 e 24%, nós temos quase 73% de não estudantes. E dos 25 aos 30 anos, aproximadamente 87% de não estudantes. Então, isso é uma característica bem comum da população brasileira, né? Conforme essa população vai envelhecendo, ela vai assumindo outros compromissos, família, trabalho, principalmente esses dois, e a possibilidade de abandonar a escola se torna relativamente alta. Ah, mas entre 25 e 30 anos, pode ser que ele não frequente a escola, mas seja uma pessoa formada, uma pessoa que já estudou, já terminou o seu ensino superior, não tem interesse em fazer uma pós-graduação, portanto, né, essa pessoa não precisaria estar estudando. E alguns com 24 anos também já estariam formados. Bem, se essa é a justificativa principal para não estudar mais, se caso fosse essa, né, a justificativa principal, nós temos, então, os próximos gráficos. Curso que frequenta, vamos primeiro para os não estudantes aqui, depois eu volto nesse. Curso que frequentou. Então, essa pergunta, ela é feita somente para os não estudantes. Olha, já que você não estuda mais, então o IBGE pergunta, qual foi a última série concluída que você estudou até o final, né? Aí, as respostas colocadas por esses nossos jovens mostram que a grande maioria deles cursou somente até o regular do ensino médio, concluiu o ensino médio e parou de estudar, inclusive entre aqueles que têm de 25 a 30 anos. Ou seja, aqui a grande maioria interpretou que estudar até o final do ensino médio seria o suficiente para assumir uma carreira no mercado de trabalho,
alguma coisa assim, e não deu sequência aos seus estudos em busca do ensino superior. Então, 51% dos jovens com idade entre 25 e 30 anos cursaram até o final do ensino médio, enquanto 22% cursaram até o final da graduação. E que fizeram especialização, ou mestrado, ou doutorado, sempre são percentuais extremamente baixos. É claro que entre 20 e 24 anos, espera-se que eles estejam apontados aqui no máximo até a graduação. Então, nós temos que 13% desses jovens concluíram a graduação e 66% concluíram apenas o ensino médio. Lembrando que entre estes com 15 a 19 anos, nós estamos olhando também não estudantes. Uma população de 31,66 milhões de brasileiros que têm idade para continuar estudando, né, de acordo com a legislação brasileira, com 19 anos, a não ser um superdotado, né, mas se não for superdotado, ainda não concluiu os seus estudos, especialmente o ensino superior. E mesmo assim, é uma população grande de brasileiros, na qual, né, 76% daqueles que têm entre 15 e 19 anos não concluíram somente até o ensino médio e não deram sequência aos seus estudos fazendo o ensino superior. Então, isso aponta... Oi, Carlos. Posso só fazer uma perguntinha rápida? Ensino técnico profissionalizante não entra aqui? Não. Porque ele poderia ter ido fazer um curso de eletricista, torneiro mecânico, alguma coisa, e não seguido na educação formal, mas aqui não entra, então. Não, é uma das deficiências dessas pesquisas realizadas pela PNAD, porque a questão da educação técnica, ela só é apresentada pelo IBGE nos chamados suplementos da PNAD, né? Agora, para a PNAD contínua, desde 2015, não teve nenhum suplemento que observasse a realidade da população que cursa a educação de nível técnico. Tá? A última foi lá na PNAD, se eu não me engano, aproximadamente ali em 2009, faz bastante tempo. Então, dando sequência, agora eu volto no slide anterior, no qual nós temos, então, a frequência dessa população jovem de acordo com aquilo que está estudando. A pergunta é feita somente para os estudantes. Então, nós tínhamos que do total de jovens, 17,3 milhões declararam ser estudantes, né? E entre esses 17,3 milhões, nós temos que, os estudantes, a grande maioria aqui, daqueles que têm de 20 a 24 anos ou 25 a 30 anos, a grande maioria está estudando na graduação. 80%, quase 81% daqueles que têm de 20 a 24 anos e em torno de 69% daqueles que têm de 25 a 30 anos. Já para os mais jovens, né, 15 a 19 anos, a maioria, 67,65%, está estudando no ensino médio. O Sérgio Kuhn fez uma pergunta ali, o ensino pós-médio está incluído? Pois é um ensino formal do Estado. Então, não está, Sérgio. As perguntas feitas pelo IBGE elas apontam exatamente para essas subdivisões aqui, com relação à educação. Se for um estudante, o que você está estudando? Eu estou estudando o regular do ensino médio, certo? Regular do ensino médio. Dentro do regular do ensino médio, em que série você está? Aí a pessoa responde, primeira série, segunda, terceira. Então, é uma pergunta após a outra, né? E para os não estudantes, eles perguntam, então, até que série você estudou? Qual foi a última série cursada em que você conseguiu concluir? A última série que você cursou e concluiu. A última série que eu cursei e concluí foi o 3º ano do ensino médio. Não é feita a pergunta em relação ao pós-médio, porque se fosse, nós teríamos aqui essa subdivisão, porque a outra subdivisão que nós temos é relacionado
aqueles que fazem educação de jovens e adultos, e depois já temos a graduação. Para os estudantes, a mesma coisa, né? Estudante está fazendo educação de jovens e adultos em nível de ensino médio, ou então está fazendo graduação. Se for um estudante que está fazendo o pós-médio, né? Pode estar fazendo o pós-médio. Ele entra aqui nesse, ó, tá? Então, aqui pode ser que entre esses 67% de jovens com idade entre 15 e 19 anos, nós tenhamos jovens fazendo o pós-médio. Mas isso não está apresentado de forma explícita no questionário da PNAD contínua, ok? Então, dando sequência aqui, aqui nós temos, já partindo para a parte dessa população jovem que é considerada como economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É aquela população que está em idade para trabalhar, considerada em idade para trabalhar, e que, no período de referência da pesquisa, disse que estava trabalhando ou procurando emprego. Em algumas pesquisas, vocês verão o nome força de trabalho. Então, nós estamos olhando aqui a população jovem que faz parte da força de trabalho. Em verde, o percentual que faz parte da força de trabalho. Em cinza, aqueles que não fazem parte, que disseram não estou trabalhando, também não estou procurando emprego. Sempre entre os estudantes, o percentual daqueles que está trabalhando ou procurando emprego, que faz parte da PEA, é sempre menor, na comparação com os não estudantes, né? Aqui que nós temos quase um empate, né, entre aqueles de 25 a 30 anos. Então, aqui, a realidade de muitos alunos da nossa graduação, né, estuda e faz parte da população economicamente ativa, 81%. Entre os que não estudam, quase 81% também fazem parte da população economicamente ativa. Já entre os mais jovens, né, na maioria aqui nós temos estudantes, dos estudantes com 15 a 19 anos, 73% disseram não faço parte da população economicamente ativa. E entre aqueles de 20 a 24 anos, que são estudantes, 37% disseram que não fazem parte da PEA. Então, nós temos aqui também um grande percentual de jovens, 63%, que estudam e trabalham, ou estudam e fazem parte da PEA, porque muitos fazem parte da PEA, mas podem não estar trabalhando, ele pode estar apenas procurando emprego. O Sérgio Cunha escreveu ali, grande parte do grupo nem uma coisa nem outra, né? Não estuda e não trabalha, tá aqui, 22,5% dos que têm em 20 a 24 anos, 25 a 30 anos, 19,24% não estuda e não trabalha, nem procura emprego. E entre os de 15 a 19 anos, isso aqui é preocupante, tá? Aqui, 40,93% dos não estudantes disseram que também não estão procurando emprego, né? Então, isso aqui costuma ser uma discussão muito grande entre os pesquisadores da área das ciências sociais, porque o que justifica o fato de uma pessoa tão jovem já não estar estudando, mas também não estar preocupado em trabalhar ou procurar emprego? Aí tem um debate bem extenso a respeito desse assunto. Aqui nós temos, então, a frequência da população ocupada de acordo com a faixa etária e a situação escolar. A faixa etária que nós temos é a mesma, né, de jovens. E agora sim, você faz parte da população ocupada, sim ou não? Nós temos, então, que dessa população com idade entre 15 e 39 anos, 24,67% disseram que fazem parte da população ocupada. Ou seja, estão trabalhando, né? Fazem parte da PEA e estão trabalhando, não são desempregados. Os que responderam, não estou trabalhando, mas estive procurando emprego, correspondem a 22,25% do total de jovens com idade entre 15 e 30 anos. Então, essa daqui é a taxa de desemprego
para essa população que nós estamos aqui chamando de jovens. E quando nós olhamos as 3 faixas etárias aqui separadamente, nós vamos perceber que a taxa de desemprego, ela sempre é maior para aqueles mais jovens, né? Entre os estudantes de 15 a 19 anos, 40% de taxa de desemprego, entre os não estudantes, 41%. Com 20 a 24 anos, entre os estudantes, a taxa de desemprego é 21%, entre os não estudantes, 23%. De 25 a 30 anos, entre os estudantes é 13%, entre os não estudantes é 14%. Vejam que interessante que a taxa de desemprego é sempre maior entre os não estudantes, apesar de ser uma diferença pequena, percentualmente, mas ela sempre é maior entre os não estudantes. Isso daqui já indica para nós uma possível característica do mercado de trabalho em que os empregadores podem dar preferência para estudantes que estão procurando emprego. Aquela questão, é estudante, também quer trabalhar, então possivelmente é uma pessoa mais dinâmica, porque não abandonou os estudos, porque está interessado em investir mais na sua qualificação. Poderíamos ter essas justificativas por trás desses percentuais. Mas o principal indicativo que eles nos dão é que, para estudantes, a busca por trabalho costuma dar resultados melhores quando se trata de pessoas em idade jovem. Aqui, nós já temos a população economicamente ativa potencial. O que é essa população economicamente ativa potencial? É aquele grupo que diz que faz parte da PEA. Olha, não estou trabalhando e nem procurando emprego. Entretanto, teria idade para trabalhar, né? Teria todas as condições, todas as características para trabalhar. Então, esse grupo que diz que teria todas as condições de trabalhar, ele representa 21,66% do total, né, de jovens que disseram que não faziam parte da PEA, o que corresponde a 3,79 milhões de pessoas. Então, do total de jovens com idade entre 15 e 30 anos, 3,79 milhões fazem parte da força de trabalho potencial. Entre aqueles que estudam, isso corresponde a 13,6%, e pessoas com 15 a 19 anos que estudam, 13,06%, pessoas de 15 a 19 anos não estudantes, quase 31%, faz parte da força de trabalho potencial. Com idade entre 20 a 24 anos, entre os não estudantes, a porcentagem de pessoas que faz parte da força de trabalho potencial aumenta. E entre aqueles com 25 a 30 anos, essa porcentagem diminui. Um detalhe aqui, pessoal, o que seria assim? Pessoa com todas as características para trabalhar ou procurar emprego, mas que não faz isso. Por exemplo, uma pessoa com algum tipo de dificuldade de mobilidade, algum tipo de deficiência, que esteja recebendo pensão do INSS. Então, se é pensionista do INSS, não é força de trabalho potencial, porque o INSS está permitindo que essa pessoa tenha uma renda, tenha uma remuneração, devido às suas condições especiais, né? Então, muitas dessas pessoas não têm a necessidade de trabalhar ou procurar emprego, a não ser que seja da vontade dessa pessoa, né? Então, se é uma pessoa em idade para trabalhar, que não está trabalhando, não está procurando emprego e é pensionista do INSS, além dele não fazer parte da força de trabalho, ele também não compõe a força de trabalho potencial, porque ele não cumpre uma das características para fazer parte da força de trabalho potencial, tá? Só para ficar aí um pouquinho mais claro. Aqui nós temos, então, a população ocupada, somente população ocupada. Então, lembrando, voltando aqui um pouquinho, né? Então, do total da PEA, 24,67 milhões fazem parte da PO. Sempre aqui do total da PEA com idade entre 15 e 30 anos. Então, para esses
4,67 milhões de jovens que fazem parte da população ocupada, quais seriam algumas características específicas para esses jovens na realidade atual, que corresponde ao primeiro trimestre de 2020. Então, aqui nós temos o nível de escolaridade desses jovens trabalhadores, e aqui nós temos a ocupação que eles estão desempenhando no mercado de trabalho. O detalhe aqui, eu não subdividi mais por faixa etária, porque seria muita informação e poderia ficar poluído. Então, entre os jovens sem instrução, vamos até aqui, 41,26% desempenham ocupações elementares. O que são as ocupações elementares? São as ocupações que nós consideramos como da base do processo produtivo, como, por exemplo, zelador, zeladora, carpinteiro, pessoas que fazem manutenção de jardim, né? Então, seria esse tipo de trabalho. Até lembrando aqui, o ano passado, quando o governo do estado apresentou ao estado do Paraná, principalmente as universidades, aquela lei geral das universidades, ele colocou essa questão das ocupações elementares como as ocupações para as quais não se realizará mais concurso público no Paraná. E recentemente foi aprovado uma lei, um projeto de lei, foi aprovado e transformado em lei, e em nenhuma instituição ou autarquia do governo do estado do Paraná será realizada mais nenhum tipo de concurso para essas ocupações elementares. Em relação aqui às nossas universidades, essas ocupações elementares são principalmente as zeladoras. Então, ficou assim oficializado legalmente que são ocupações que serão sempre contratadas através de terceirização em todas as autarquias do governo do estado do Paraná. E aqui nós temos que a maioria das pessoas com baixa escolaridade, a maioria não, perdão, uma grande porcentagem das pessoas com baixa escolaridade aparece aqui entre aqueles que desempenham as chamadas ocupações elementares, principalmente entre aqueles sem instrução, com ensino fundamental incompleto e com ensino fundamental completo. Ou seja, para quem cursou somente até o 9º ano do ensino fundamental, as oportunidades no mercado de trabalho sempre são menores, né? E sempre são voltadas para essas chamadas ocupações elementares. Aqui também se encaixaria o servente de pedreiro, né? Que são as ocupações que prestam serviços de auxiliar para outras atividades. Aqui, entre aqueles sem instrução, aparece aqui também uma porcentagem grande, 17%, de trabalhadores da agropecuária, florestais, da caça e da pesca. 18% são trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e mercados. Vejam que a porcentagem elevada para trabalhadores do comércio e mercados, ela aparece aqui em todas as classes de nível de escolaridade. Por quê? Porque aqui foi bem generalizado, né? Vendedores do comércio, vestuário, cosméticos, mercados. Bem, supermercado contrata profissionais com praticamente todos os níveis de escolaridade, né? Começando aí com a pessoa que empacota as compras, até a pessoa, o contador responsável por toda a parte administrativa do supermercado. Então, é uma área, né, uma ocupação, um nível de ocupação que acaba abrigando todos os níveis de escolaridade que nós estamos analisando. Aqui, com ensino médio incompleto, 29%, né, nesse tipo de ocupação, e com ensino médio completo, é o maior percentual dos jovens que têm ensino médio completo, 31,54% estão atuando como trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e supermercados. E os que estão no ensino superior, daí o percentual já vem aqui para essas outras ocupações. As carreiras técnicas e profissionais de nível médio,
trabalhadores do apoio administrativo, quando se tem ensino superior incompleto, aparece aqui com bastante destaque, e com ensino superior completo, profissionais das ciências e intelectuais, entre os nossos jovens. Né? Então, depois vai ter uma outra tabela onde isso aqui vai aparecer ainda, de maneira ainda mais forte, entre os jovens com ensino superior, mas vejam que para os profissionais das ciências e intelectuais, entre os jovens com ensino superior completo, eles estão buscando mais carreiras que estejam dentro dessa característica aqui, né? Pessoas atuando na área das ciências ou atuando como intelectuais. Aqui nós temos essa população trabalhadora de jovens, de acordo com a forma de contratação e a situação escolar. Então, eu chamei aqui de forma de contratação o fato de ser um trabalhador informal ou um trabalhador formal. Né? Então, do total de jovens trabalhadores, 8,7% eram considerados subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, do total de jovens com idade entre 15 e 30 anos que se declararam trabalhadores, 2,15 milhões estavam trabalhando numa condição de subocupados, ou seja, trabalhando poucas horas por dia. Essa informação aqui relacionada com a subocupação é uma das grandes novidades da PNAD contínua, que isso não era investigado nas pesquisas anteriores da PNAD, agora faz parte da investigação da PNAD contínua e é considerado como, assim, um motivo de grande debate entre legisladores, entre pesquisadores da área de economia do trabalho, porque isso aqui está indicando que esses jovens entram no cálculo como trabalhadores, mas, na verdade, eles não estão sendo empregados dentro das condições que o mercado de trabalho poderia possibilitar uma estabilidade para eles. Eles estão desempenhando uma atividade instável, né, e sem proteção trabalhista, na maioria das vezes sem proteção trabalhista, e na maioria das vezes sem a garantia de manutenção desse emprego ao longo de toda a sua vida. Além disso, entre os jovens trabalhadores do total, com idade entre 15 e 30 anos, 52,73% eram informais, ou seja, 13 milhões desses jovens. Percentual considerado alto, mas que retrata a realidade da população brasileira como um todo. A taxa de informalidade no Brasil, ela sempre fica em torno de 50%. Aproximadamente metade da população ocupada brasileira é formada por pessoas inseridas no mercado informal. E aqui, quando nós analisamos de acordo com o nível de escolaridade desses jovens, nós temos, então, quanto menor o nível de instrução, maior a informalidade. Essa informalidade ela vai caindo de acordo com a elevação no nível de instrução. E entre os jovens com ensino superior completo, 33,43% eram considerados informais e aproximadamente aqui 66% estavam inseridos no mercado de trabalho formal no primeiro trimestre de 2020. O Cristiano Stan está perguntando, esses dados podem ser abertos por municípios? Infelizmente não, Stan. A PNAD, o nível máximo de desagregação dela é até o nível de estado. Então, eu não apresentei aqui por UF, porque eu fui fazendo os cálculos e foram ficando assim umas tabelas muito gigantescas, com informações gigantescas, né? Daí por isso que eu optei por apresentar só o Brasil. Informações semelhantes a esta, por nível de município, somente quando se faz o levantamento do censo demográfico. O último censo demográfico do Brasil foi no ano 2010. Nós já tínhamos o IBGE fazendo toda a sua organização para a realização do censo demográfico 2020, mas daí veio a Covid. Então, estamos aguardando novas notícias do IBGE, mas eu acredito que, se tudo correr bem, nós teremos censo demográfico em 2021,
e teremos acesso a essas informações lá pelo ano 2024, tá? Daí poderemos fazer análise semelhante a essa por município, micro-região e mesorregião. Essa que a Gabriela colocou, a possibilidade para a região metropolitana e não metropolitana. Sim, eu tinha me esquecido. Eu já fiz um trabalho e eu usei região metropolitana, não metropolitana e unidades autorrepresentativas, que representa, para alguns autores, cidades médias, né? Que você também não tem acesso, porque não é identificado quem são as autorrepresentativas. Tem que elas são não autorrepresentativa. Autorrepresentativa, ela se mantém o grupo de cidades, né? E a não autorrepresentativa são as cidades pequenas, que às vezes ela entra na amostra, às vezes não entra. Então, não é uma coisa muito consensual, mas é uma possibilidade de ter esses 3 estratos. Eu já fiz e consegui publicar, tal, então foi meio aceito, né? Mas o que se deseja por município, não, né? É o que a Rosângela falou. Uhum. Mas assim, geralmente, a primeira vez que eu tive contato com o censo demográfico foi com os dados do ano 2000, aí assim que foram divulgados os microdados de 2010, eu já queria mexer, eu já queria olhar para comparar e tal, mas o que eu percebi em relação a essas realidades é que, assim, por exemplo, essa realidade aqui da taxa de desemprego para os jovens de acordo com o nível de escolaridade. Quando nós pegamos o censo e desagregamos os dados da forma como está aqui, as porcentagens para município... Jefferson, me corrija, por favor, não é mais micro-região, né? Qual é o nome agora mesmo? O da PNAD? Não, as micro e mesorregiões. Elas estão com novos nomes, não estão? Regiões intermediárias e imediatas. Isso. Sim. Obrigada, Stan. Então, aí se nós pegamos cálculos semelhantes a esse, para município, regiões intermediárias, regiões imediatas, e o F, essa tendência, ela sempre é semelhante, sabe? O tamanho da porcentagem pode diminuir, a tendência não. A tendência é sempre a mesma na comparação com informações relacionadas ao país. Aí o Sérgio Kuhn fez um comentário ali relacionado com auxílio emergencial no nosso chat. Sérgio, assim, apresentou a dura realidade do trabalho informal do Brasil para as pessoas comuns, não para nós, né? Inclusive, eu me lembro de quando a gente debatia isso no doutorado, né, Sérgio? É muito evidente para nós que acompanhamos mais, que discutimos, que fazemos debates sobre o mercado de trabalho, que o trabalho precário no Brasil é uma realidade imensa, né? E está posto, e não existem políticas públicas para mudar essa realidade. E vejam, é uma realidade que afeta 33% dos jovens com ensino superior completo. Eu acompanhei uma palestra um dia desses, e um dos palestrantes era um professor colaborador da UniOeste, aqui do campus de Toledo, do curso de Ciências Sociais. Aí ele disse assim, gente, nós estamos falando em trabalho precário. Eu sou um trabalhador precário, porque eu sou colaborador, eu não tenho estabilidade nenhuma. Agora, com essa pandemia, eu estou correndo o risco de ficar sem emprego a qualquer momento. Então, vejam que afeta, inclusive, as pessoas mais escolarizadas. E não existe política pública para mudar essa realidade. Aqui é uma informação que eu achei que seria bem interessante. Pensei, eu vou fazer esse cálculo. Vamos ver como fica. Eu selecionei, dentre os jovens trabalhadores, somente aqueles com ensino superior, especialização, mestrado ou doutorado, ou seja, somente aqueles que tivessem ensino superior ou mais. E fiz aí a estatística de acordo com a ocupação desempenhada por esses jovens,
já graduados, formados. Aqui nós estamos olhando somente aqueles que disseram que já concluíram a sua educação, tá? Os que já não estudavam mais. Aqui são jovens não estudantes, né? Que concluíram o ensino superior, ou concluíram especialização, ou mestrado, ou doutorado. Eu dei uma paradinha aqui, porque eu vi o comentário do Jandir ali no chat, mas daqui a pouco eu respondo, tá, Jandir? Deixa eu terminar de analisar essa tabela. Então, entre os jovens com ensino superior de graduação, 76%, esse 76% aqui é o total de todas as outras ocupações que esses jovens poderiam desempenhar, tá? Tá aqui na última linha para todos eles. E as ocupações que apareceram com uma porcentagem maior do que 5%, para qualquer uma das 4 categorias, eu mantive aqui na tabela. Então, essa porcentagem é maior do que 5%, para os jovens com ensino superior e que estavam atuando no mercado de trabalho como balconistas e vendedores de lojas. Entre os jovens com ensino superior, 11,57% estavam atuando como escriturários. Já entre os jovens com especialização, a porcentagem aqui que aparece novamente com destaque é 5,83% de escriturários e 4,84% de professores do ensino fundamental. Né? Então, já aparecendo aqui a educação como uma opção de trabalho para esses jovens. Entre os jovens com mestrado, 17% também atuando como professor do ensino fundamental, 8,07% atuando como advogados e juristas e 8,41% atuando como escriturários em geral. E aqui o que chamou muito a minha atenção, mas também, de acordo com o que a gente conhece aí da realidade brasileira, não poderia ser diferente, né? Entre os doutores, 48,76% atuam como professores de universidades e do ensino superior. 17,06% são profissionais da saúde. Aqui é colocado como não classificados anteriormente, porque o código dessa ocupação, ele aparece depois que já foram relacionados, assim, médicos, enfermeiros. Então, esses profissionais da saúde, eles podem ser profissionais que estão atuando mais na área da pesquisa. Então, faz pesquisa na área de saúde, aí aparece aqui entre esses 17%. 11,88% profissionais da área das ciências físicas e da engenharia, né? Então, vejam que os doutores, na sua grande maioria não, com um percentual bem elevado, quase metade deles é professor de universidade e do ensino superior. Aqui, então, em vermelho, aqui embaixo do nosso slide, né? Desse total aqui de jovens que já concluíram o ensino superior, 3,85 milhões tem apenas o ensino superior, aproximadamente 487 mil fizeram especialização, aproximadamente 61 mil fizeram mestrado e aproximadamente 4.200 têm o doutorado. Então, dos slides que eu programei para a noite de hoje, esse daqui é o último. Só deixa eu ver o comentário do Jandir aqui. Se o colaborador da UniOeste é precário, todos os trabalhadores da América do Norte são precários. O trabalhador temporário da UniOeste tem a proteção da Seguridade Social. É um comentário que eu fiz, Jandir, porque eu me lembrei do que esse rapaz falou, né? Porque ele considerou, no caso, na fala dele, ele considerou como trabalho precário o fato de não ter estabilidade. E pode ser uma das interpretações, pode não ser, talvez, a interpretação de quem atua na área de economia, mas é a interpretação de muitos pesquisadores da área das ciências sociais. Fala, Jandir. Oi, Rosângela, só fazer um comentário, porque eu cheguei atrasado, Rosângela, então eu não peguei o início da sua fala.
Talvez no início da sua fala tu tenha feito isso e eu não peguei, né? Eu acredito que é um paper, o resultado de uma pesquisa, um relatório, o seu trabalho. Então, deixar claro, né, o que está se definindo como precariedade, o que é precário. Então, só isso, acho que deixar claro, né? Porque definido o teu conceito, a gente tem que analisar o seu trabalho a partir desse conceito. Tá? Acho que só essa observação. Eu não peguei o início, talvez você tenha comentado, eu não peguei, né? Beleza? Não, eu não tinha comentado. Inclusive, a minha intenção, que essa questão da precariedade apareceu, deixa eu ver, nesse gráfico aqui, né? Onde eu mostro trabalho formal e trabalho informal. Então, assim, foi a colocação aí do Sérgio Kuhn, entendendo como precário o trabalhador inserido no mercado informal. O que acontece? Muitos textos da área de economia de trabalho chamam esses trabalhadores de trabalhadores precários pelo fato deles não terem a proteção da legislação. Então, quais são os trabalhadores que são considerados como informais dentro das informações disponibilizadas pela PNAD contínua? São os trabalhadores que trabalham sem carteira de trabalho registrada ou trabalham como conta própria, trabalhadores por conta própria, ou prestam serviço auxiliar para a própria família, que a maioria dessas pessoas, eles dizem que trabalham na produção para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso. Então, está ajudando alguém da família a construir a própria casa, às vezes recebe remuneração por isso, às vezes não, entra como um trabalhador informal. Então, a definição de trabalhador informal é isso. O detalhe é o debate, né? E o debate sobre o que se entende por precário ou não, na minha opinião, depende muito da área de pesquisa do pesquisador, né? E o pessoal das ciências sociais, eles consideram quase tudo precário em termos de mercado de trabalho. Na nossa área já existe uma preocupação maior de não ir tão a fundo em relação a essa questão. Valeu, Jandir, obrigada. Estou fazendo o possível. Então, aqui eu estou vendo que é para encerrar 8h30, né, Stan e Jefferson, e já é 8h23 aqui no meu relógio. Sim. Então, eu até achei que eu nem ia falar tanto, né, quando eu vi, falei, só 12 slides, né, mas até que eu falei bastante. E, detalhe, o que eu vou ficar devendo para vocês? A parte da tendência. Eu estou mostrando somente realidade. Como está a realidade desses jovens de acordo com a PNAD contínua? Eu não consigo mostrar a tendência. Por quê? A tendência hoje, ela seria possível trabalhando com dados do CAGED, que daí nós poderíamos observar somente mercado de trabalho formal. Ontem eu troquei bastante ideia com o João Luz, com o Lucir, porque o CAGED agora está um pouquinho mais complexo para extrair esses dados. Nós avançamos muito, descobrimos que existem os microdados disponíveis do CAGED, o João já descobriu como a gente faz para extrair esses microdados, e agora a gente vai ter aulas com o João, mas daí não deu tempo para a apresentação de hoje. Então, eu fico devendo essa parte da tendência, quem sabe futuramente, mais no segundo semestre também, quando nós teremos um conjunto maior de informações da PNAD contínua para nós analisarmos aí ao longo do tempo. É isso, obrigada. Muito bom. Obrigado pela apresentação, acho que deu um quadro bastante importante, né? Que para quem está na área tem mais ou menos uma certa informação, mas para quem não acompanha, né? Foi muito ilustrativo e está aberto, ainda temos alguns minutos, né? A pergunta, alguma reflexão, questionamento. O Sérgio Kuhn está escrevendo e a Gabriela também. Não, Gabriela, primeiro trimestre de 2020. PNAD contínua do primeiro trimestre de 2020. Então são super novos os dados. Super, é o mais recente que existe no momento. Sim, sim. E nesse primeiro trimestre não pegou ainda quase nada a Covid, né?
Que a Covid... Não pegou. É. O que eu pude perceber é que daí você fuça, procura, vai atrás, o que nós temos de informação mais recente é que a taxa de desemprego, ela já está afetando o mercado de trabalho aí como um todo, ela já está crescendo. O primeiro trimestre de 2020, ela foi de 12,2% para o total da população economicamente ativa, e quando se pegou fevereiro, março e abril, que é uma outra informação que o IBGE disponibiliza, ela já aumentou para 12,6%. Né? Só que abril, maio e junho ainda não foi disponibilizado. Eu acredito que ela continuará se elevando, infelizmente. Certo. Ainda o Sérgio está digitando? Deve ser longa pergunta. Chegou aí. Você está vendo, Rosângela? Estou vendo. Eu estava lendo aqui. Okay. Sérgio, essa questão que você colocou é motivo de muito debate, né? Porém, tem uma população bem qualificada, com dificuldade de colocação ou sujeitando a trabalhos menos qualificados. Se nós observarmos aqui, isso que é a realidade dos nossos jovens no primeiro trimestre de 2020, daqueles que já se formaram e já estão colocados no mercado de trabalho, 48% são professores de universidades do ensino superior, 48% daqueles que têm doutorado, né? Só que quando nós pegamos aqui os graduados, 11,57% são escriturários, ou seja, eles concluíram o ensino superior, mas atuam em ocupações de nível médio, uma porcentagem até elevada. E qual o problema? Para os doutores aqui, para os mestres, a atual realidade brasileira, ela está mostrando para nós a redução dos concursos para universidades, né? A redução das contratações pelas particulares, especialmente agora, com a crise provocada pela Covid. Então, eu acredito que a realidade que se apresentar para nós lá no final de 2020, ela vai dar um leque de debate gigantesco, em relação especialmente a esses mais qualificados, que daí nós poderemos saber, e daí? Quem ficou no mercado de trabalho e quem saiu? Quais as colocações que conseguiram manter jovens, quais as ocupações que conseguiram manter jovens qualificados no mercado de trabalho. Daí o Cristiano está dizendo ali, né, que é só perguntar aonde, Cristiano, para quem quiser participar, é um grupo de estudo de dados. Explica aí para nós. Isso, tem essa base MTE aí, @Yahoo Grupos, né? Quem quiser pode se inscrever, colocar esse e-mail lá e pedir para receber os e-mails que são debatidos nesse grupo. Eu participo disso desde 2004, 2005, então qualquer dúvida que tem sobre extração de dados do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, do CAGED, e outras bases de dados, é só perguntar lá que vai ter alguém que te responde. Tem pesquisadores aí do Brasil inteiro que faz parte desse grupo aí, pessoal da UEM, da UEL, o EPG, pessoal da USP, então o pessoal é bem atencioso, né? A última discussão que teve lá, por exemplo, foi sobre o acesso ao Dardo, né, que é um sistema lá do MTE, né? Então tem uma live lá que foi feita e o pessoal já acaba respondendo, para você acessar isso daí, assiste essa live aqui, né? Então é bem bacana. O pessoal compartilha mesmo. Obrigada, Stan. Eu gostei, já registrei aqui, porque eu mesma vou tirar dúvida com eles. Não, pode fazer pergunta lá que o pessoal responde. Se você puder compartilhar conosco lá no WhatsApp, eu vou agradecer. Ok. Rosângela. Oi. Eu gostaria de aproveitar e não só escrever. Gostei muito, viu? Parabéns. Você tem domínio, tem propriedade no assunto aqui, né? Obrigada, Sérgio. Eu queria só dizer que, claro, como eu fui gestor do RH, da Copacol e Cafelândia, nós começamos a exigir, até por serviço operacional, né, trabalho frigorífico, matrizeiro, incubatório e afins, serviços gerais, refrigeração, né, o ensino fundamental completo.
E à medida que o tempo foi passando, nós tivemos que reduzir, né? Que, na verdade, entra nessa característica que tu falou, que é do trabalho elementar, né? No final, Sim. praticamente, a escolaridade era, vamos dizer assim, nem mais um forte pré-requisito. E nós tínhamos, por exemplo, também outros que faziam faculdade estavam no serviço operacional, por exemplo, dentro do frigorífico, do matrizeiro, catando ovos, né? E, claro, a gente fazia concurso interno para transferir eles. Então, era a porta de entrada ao serviço operacional, serviço braçal, ou serviço não qualificado, que daí a pessoa podia crescer indo para um cargo administrativo, cargo técnico ou de gestão, que eram tabelas salariais diferentes. E aqui você está mostrando bem, assim, a gente está cada vez mais com mão de obra mais qualificada, de uma forma geral, e com uma dificuldade de inserção, de inclusão, né? E sofrendo com a precarização dos trabalhos. Por exemplo, o trabalho informal, não registrado, ou a subcontratação, ela é cada vez mais crescente. Então, os teus números, assim, estão, assim, muito, muito bons, gostei de ver, né, de analisar, e você mostra um domínio, e que realmente o mundo do trabalho, por outro lado, também caminha para a precarização, né? A gente tem um grande público, a gente fala assim, que é do mundo subterrâneo, clandestino, à margem da lei, fora das estatísticas, que apareceu muito forte agora, né, com esse auxílio emergencial, mas que, na verdade, é uma grande preocupação para o futuro, né, para a colocação de quem se qualifica. Tem um lado bom, que nós vamos ter um país com uma população mais culta, só que o emprego vai ter que ser para um outro viés, o espírito empreendedor, né, a solução de cada um, né, para novas formas de vínculos e relações de trabalho. Tá ok? Tá ok. Obrigada pelas suas colocações. Muito bem, podemos encerrar? Da minha parte, sim. Sim. Acho que não tem mais pergunta. Eu agradeço muito a palestra, a conferência da Rosângela, foi muito elucidativo para nós. Agradeço a presença de todos que estão aqui acompanhando, né? E até a próxima, né? A próxima, não sei se o Stan já está aí, o Stan faz a propaganda da próxima, que eu não lembro quem é a próxima. Oi, Jefão, temos sim. Próxima segunda-feira, se você me der 30 segundos ou menos, eu vejo a agenda. Eu vou enrolando o povo aqui, agradecendo de novo. Isso, já está aberto. Segunda-feira tem a Keila, que é a professora da UEM, que é egressa aqui do PGDRA, junto com a professora Carla, também. Elas vão falar sobre o tema lideranças em ações coletivas, oportunidades e desafios, né? E na quarta-feira, a pós-doutoranda Elizabeth Giron também vai fazer uma outra palestra, e aí a gente vai mandar os convites para todo mundo aí, postar nas redes sociais para o pessoal ficar sabendo. Cristiano, eu posso fazer um aviso? Claro. Pessoal, tem um aluno nosso que está agora online, nesse endereço que eu estou colocando aqui no vídeo para vocês, do YouTube. Estão me escutando? Sim. Tem um aluno nosso que está fazendo uma atividade agora no YouTube, nesse canal que eu estou passando para vocês, que é o nosso egresso, o Bernardo, que está falando sobre a experiência dele numa multinacional, que ele é funcionário, e ele foi selecionado durante o período que ele era nosso PIBIC, né? Então, fica aí, quem quiser prestigiar, tá o endereço no YouTube, tá bom? Jandir, esse endereço, eu acabei de clicar aqui, ele não está funcionando. Não sei como que... é youtube.com.br, deve ser, não? Não sei. Não sei. Deixa você clica nele, ele tá fora ali. É estranho. Bom, então fica para a próxima. Vamos tentar pegar a gravação e disponibilizar, então, no site do NDR. Isso, qualquer coisa também coloca o link lá no Facebook, lá. Daí também. Beleza, perfeito, então. Obrigado. Valeu. Até. Acho que tem alguma outra informação. Se não tiver, encerramos, né? Os informes foram dados.
E boa noite a todos e a todas. Até mais, pessoal, e agradeço pela presença.